canal. Então hoje eu vim trazer pra vocês como que eu corto meu cabelo em casa. Já tem de 6 a quase 7 anos que eu corto cabelo sozinha, né? Então eu corto cabelo, já tô acostumada, né? Corto cabelo da família inteira, do pai, da mãe, da irmã, do cachorro. O meu já tem um tempinho, né? Comecei cortando o meu, e depois o pessoal foi pedindo, então eu fui acostumando. Não sou profissional da área, né? Mas conforme, né, foi vindo a necessidade, eu tinha uma cabeleireira que eu gostava muito aqui perto de casa, e ela mudou, e aí eu não conseguia ir em outro lugar que cortasse do jeito que eu gostava, e eu comecei a cortar sozinha. Então eu acostumei, e aí hoje em dia até do meu noivo eu corto, então eu corto o cabelo de todo mundo, né? Então vocês vão ver que o corte que eu faço para manter o jeito que ele tá com as pontas bem feinhas, então eu vou tirar essas pontas. Não vou tirar muita coisa, porque eu quero manter o cabelo comprido, mas é para manter mesmo o corte, né? Para manter as pontas um pouco mais saudáveis. Então vocês vão ver que não é nada muito elaborado. Como eu falei, eu não sou profissional da área, né? Mas então se você quer ver como que eu faço, vem comigo. Então eu começo dividindo o cabelo ao meio, tanto na frente quanto atrás. E aí eu vou começar a pentear, eu comecei a cortar pelo lado esquerdo. E o primeiro passo é tirar o comprimento, então a gente penteia bem. Eu penteei até o final e já medi ali, ó, de 3 a 4 dedos. Eu preferi tirar os 4, porque as pontas estavam bem feinhas, então eu tirei toda aquela ponta que estava mais ressecada. E aí é só cortar. Um corte bem retinho. Eu uso essa tesoura aí só pra cortar cabelo, né? Corto o meu e o pessoal que eu corto aqui em casa. Mas mesmo assim a ponta dela tá um pouquinho ruim, já tá precisando amolar. Então eu finalizo direitinho o corte e venho acertando para ele ficar bem retinho. Então quanto mais reto ele ficar, melhor vai ficar o corte. Terminei um lado e já vou pro outro lado. Então eu faço a mesma coisa. Penteia, alinha bem direitinho. Meço ali os 4 dedos e corto. Eu prefiro cortar o cabelo seco. Essa é uma dica que eu dou. Porque quando a gente deixa o cabelo molhado, a tendência depois é o cabelo subir. Então ele vai ficar um pouquinho mais curto. Com o cabelo seco não tem tanta chance disso acontecer. Então meu cabelo ele tava úmido, quase seco. Então eu tinha lavado ele, tava quase seco. E aí foi a hora que eu fui cortar ele. Pra poder ficar no tamanho que eu realmente tava cortando e depois ele não ficar um pouquinho mais curto. Então, mesmo passo a passo, né? Cortei direitinho. E agora, eu vou alinhar as duas. Vou trazer os 2 tufos de cabelo pra frente, né? E vou deixar eles bem alinhadinhos, penteia de novo. E vou medir ali na frente, ó. Vou juntar as duas partes e vou acertar ali. O que ainda tiver um pouco torto. Porque essa parte que eu vou cortar bem retinho, que vai dar aquele efeito em U lá atrás. Então, deixa ele bem certinho. Pra deixar aquele efeito meio arredondado atrás, né? Pra não ficar aquele corte muito reto. Depois de acertar, eu vou pôr a tesoura em pé e vou vir dando uns picotes nas pontas do cabelo. Pra poder não deixar tão marcado, né? Então, quando eu soltar o cabelo pra trás, ele não vai ficar aquele corte retão lá. E agora eu vou dividir pra eu fazer o desfiado da frente. Então eu pego desde a raiz lá de cima até atrás da orelha. Então eu vou dividindo aos pouquinhos o tanto de cabelo que dá ali. Até atrás da orelha. E é mais ou menos isso aqui. Aí eu penteio, deixo ele bem alinhado. E eu vou desfiar só as pontas. Então depois que ele tá bem certinho ali, bem alinhadinho, eu vou vir cortando ele na diagonal, né? Então eu deixo ele bem
retinho ali, o meu já tinha, porque eu já tava cortando. E não tem um tamanho certo, é da altura que você quer cortar. Então o meu eu corto mais para as pontas, né? Então eu só coloco a tesoura ali na diagonal e vou cortando, cortando ele em descida. Aí eu continuo penteando para ver se ele tá bem reto. Aí eu vi que ainda tinha umas pontinhas um pouquinho maiores que as outras, então eu vim acertando, ó. Então você continua fazendo esse processo até ele ficar bem certinho. E agora eu vou pro outro lado fazer a mesma coisa. Aí pra eu ficar com o desfiado dos dois lados do mesmo tamanho, eu pego a primeira mechinha da frente ali, ó, junto as duas, né, pego a que eu já cortei, coloco com a outra que eu ainda não cortei, e aí eu vou cortar do mesmo tamanho, ó, então tá ali a pontinha de um cabelo, do outro, pra ficar igualzinho, né, pra igualar os dois lados, então se eu usar o cabelo dividido no meio, não vai ficar aquela coisa um lado maior que o outro. E aí desse lado, eu não consigo cortar ele de cima para baixo, eu faço o contrário. Vocês vão ver, às vezes parece um pouquinho estranho, mas o meu jeito de cortar desse lado, ó, eu pentei direitinho e eu corto de baixo para cima, então eu vou subindo, mas é a mesma coisa. A gente vai e corta na diagonal. Eu ponho a tesoura ali embaixo, alinho e vou subindo. O engraçado é que eu vou cortar cabelo de outra pessoa, eu consigo, mas o meu eu não sei, dá um tique aí que o negócio não vai. Então eu tenho que cortar de subida, mas é o mesmo esquema. Então cortei, ficou os dois lados certinhos. E aí, da mesma forma que eu fiz em cima, eu vou juntar as duas últimas pontinhas lá embaixo, ó. E vou cortar uma coisinha de nada, ó. Que nem dá pra ver direito, mas pra mim deu. E aí eu corto ali pra deixar retinho e ficar do mesmo tamanho também. Então o corte das pontas e do desfiado já tá feito, né? Então ele vai ficar com esse efeito em U aí. E agora eu vou pra franja. Fazia muito tempo que eu não cortava a franja. E eu decidi cortar porque o cabelo tava meio sem corte. Eu queria dar um movimento pra ele. Então não é aquela franja muito curtinha. E aí eu só vou dividindo em triângulo assim, né? A parte da frente. Divide bem certinho. Não precisa pegar muito cabelo pra fazer a franja. Senão fica feio também, né? Então você pega uma quantidade média aí, não pega nem muito pouco, nem cabelo demais. Faz esse triângulo e eu começo a torcer ele. Eu vou torcer porque eu quero aquela franja pra ficar jogada de lado, né? Então eu vou torcer ele todo. Aí eu medi mais ou menos o tamanho que eu queria. E eu cortei um pouquinho pra baixo o tamanho que eu coloquei ele, ó. Corta reto. Então corta bem retinho a ponta, que aí depois, ó, ele vai ficar com esse efeito jogadinho aí. Então ele vai ficar na diagonal, ó. A franja ela fica em diagonal se você corta ela retinho. E o legal é sempre estar penteando também, que aí quando você penteia, você vê aonde tá alinhado, aonde não tá, se ficou uma ponta maior que a outra. Então aí já deu um movimento diferente, ó, já tô sentindo o cabelo um pouco mais leve, né? Já tava dando pra jogar o cabelo de novo, então já pegou um movimento aí. Então é esse o corte, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!